Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Who shot y'all? It's all a nigga knows, flipping on foes, putting tags on toes, watching the stash grow, clocking the cash flow. Niggas shot me 5 times, I came out of jail and sold 5 million. Them niggas can't fuck with us, that fat fuck only sold 2 million, he had half of New York rapping on this shit. If you was to get shot 5 times, mine is just completely spinning, you know what I'm saying? You're real confused about your situation. So it'll cause you to say things that you really don't mean. And it's okay, it's music, it's hip hop, it's groundbreaking. When I do it, it's war. Tupac vs Notorious Big não é simplesmente uma treta do rap, é literalmente a maior rivalidade desse gênero que ultrapassou a música, virando East Coast versus West Coast, ou melhor, Costa Leste versus Costa Oeste, uma rivalidade que se tornou de território mesmo, com a Costa Leste, mais especificamente Nova York, a área do Big, batendo de frente com a Costa Oeste, mais especificamente Los Angeles, a área do Tupac. Essa rivalidade começa, na verdade, numa amizade bem bonita e termina numa das maiores tragédias da cultura hip hop em si, culminando na morte de 2 das maiores lendas do rap. E a gente vai entender essa história nos mínimos detalhes agora. O Tupac e o Big se conheceram em 1993, lá em Los Angeles. O Big estava na cidade a negócios, e foi exatamente ele que teve essa iniciativa. Ele pediu para um traficante da área para fazer essa ponte entre ele e o Tupac. O traficante então convidou o Big e sua equipe para ir lá na casa do Tupac, e as pessoas que estavam lá no dia disseram como o Tupac foi receptivo com todo mundo naquela noite, dando as melhores drogas que ele tinha, inclusive cozinhando para todo mundo ali. E assim foi, numa resenha, fumando, bebendo e zoando, que a amizade entre o Big e o Tupac começou. Os dois ficaram tão próximos com o passar do tempo que sempre que o Big ia pra Califórnia, que afinal ele ia muito, né? Ele sempre ia pra casa do Tupac e dormia no sofá dele. E quando o Tupac ia pra Nova York, ele passava pelo bairro do Big, se juntava com ele e dava rolês pela cidade, inclusive pelo próprio bairro do Big, onde os dois eram vistos toda hora juntos. E isso é importante pro contexto porque o Tupac nessa época já era muito famoso, mas muito famoso mesmo, enquanto o Big nesse tempo só era conhecido ali, em Nova York. Uma coisa muito foda do Tupac é como ele se importava em querer ajudar todos os novos rappers que ele podia, com ensinamentos sobre a indústria e todo esse tipo de coisa, mas ele focou especialmente no Big. O Tupac queria que ele se tornasse parte do seu grupo, o Thug Life, e ele deu um ensinamento pro Big, dizendo pra ele focar em músicas pras mulheres, se ele quisesse ganhar dinheiro de verdade. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer músicas pras mulheres. Não faça rap pros caras, as mulheres que vão comprar seus discos, e os caras vão querer o que as mulheres querem. Isso pode ser uma coisa tão boba hoje em dia, já que todo artista que quer estourar de verdade, ele vai lá e lança um love song em uma hora ou outra. Mas o Tupac, dizendo isso naquela época, era um puto de um visionário. Antes de Ready to Die sair, a preocupação do Big é que ele poderia estar perdendo sua chance, considerando que ele assinou com a Bad Boy, uma gravadora que tinha como dono nada mais nada menos que o Puff Daddy, mas que nesse tempo ainda não tinha explodido. Esse conhecimento que todo mundo tem hoje em dia, de o Puff Daddy, a gravadora dele, ter sido uma coisa gigante, nesse tempo aqui ainda não era. E ele estava tão preocupado com essas coisas, de não estarem acontecendo como ele planejou, que ele queria que o próprio Tupac fosse empresário dele. Ele tinha essa esperança do Pac fazer a carreira dele decolar de vez. O Tupac então recusou a oferta dele e disse para ele ficar na Bad Boy Records, porque na visão dele, o Puff faria o Notorious Big ser gigante. Um dia o Tupac conheceu Jax Agnes, ou melhor, White Young Jack. Você provavelmente já ouviu esse nome. Eles se conheceram numa boate lá em Manhattan. O Tupac ficou muito atraído pelo estilo de vida que ele tinha, uma coisa bem luxuosa. O Pac até citou como antes do White Young, ele costumava calçar sapatilhas e tênis não tão legais assim, na visão dele. E depois desse cara, ele comprou seu primeiro Rolex e todas suas joias. Ou seja, o Tupac conheceu o estilo de vida luxuoso desse cara. White Young Jack até disse que o Pac disse pra ele que ele o fez amadurecer e apresentou todas essas coisas gangsters do Brooklyn, se referindo às joias que ele estava usando. Nas palavras do White Young Jack, um dia o Tupac disse pra mim: "Estou feliz por ter conhecido você." Ele disse isso porque eu realmente ajudei ele com esse personagem que ele estava trabalhando. O Tupac disse sobre meu swag, a maneira com que eu me comportava e como todo mundo sempre estava ao meu redor. Foi importante pra mim ver que isso acontece, que as pessoas me rodeavam como um gangsta. No entanto, o Big não estava feliz com essa história
história que, com essa amizade do Haitian Jack com o Tupac, na verdade, era uma coisa muito mais de preocupação. Ele avisou o Tupac que esse cara não parecia ser tão legal assim. Em 18 de novembro de 1993, o Tupac conheceu a Ayanna Jackson, que tinha 19 anos nessa época. Ele conheceu ela numa festa e passou a noite com ela. Pouco tempo depois, o Haitian Jack convidou a Ayanna Jackson para onde eles estavam e não disse nada pro Pac. O B.I.G. também estava lá, só que ele não ficou por muito tempo e saiu antes da Ayanna chegar. And had sex with Tupac that night while I was on top of him. Then he got up and he left. De acordo com a Ayanna, ela e o Tupac estavam num quarto sozinhos quando outro cara chegou e teve relações com ela sem ela querer. Vocês sabem a palavra pra isso, né? O Tupac disse que quando outro cara entrou no quarto, ele saiu porque ele achava estranho toda essa coisa de fazer sexo em grupo. Foram essas palavras dele. O Tupac disse que falou com um cara da sua equipe no outro quarto quando ficou meio tonto e foi dormir. Ele acordou com a Ayanna gritando do porquê ele deixou esses homens fazer isso com ela. Tupac e outros 2 homens foram levados ao tribunal. O Haitian Jack confessou e recebeu uma sentença não tão severa que até hoje a gente não tem muitas informações confirmadas de qual que foi. Print the facts so everybody can sort it out. My life is ruined because nobody has a chance to get the facts. But no matter what happens, innocent or guilty, my life is ruined. Mais um pouco pra frente, um dia, o Tupac estava em Nova York. Ele estava indo para uma sessão de estúdio, até que ele recebeu uma ligação de um homem chamado Jimmy Hashman, um associado de adivinha quem? Exatamente, Haitian Jack. Esse cara estava chamando o Tupac pra ir lá no estúdio do Puff. E naquela mesma noite, o Notorious Big também estava no estúdio, isso junto com o Junior Mafia, porque eles estavam trabalhando numa faixa chamada Players Anthem. I'm surrounded by criminals, heavy rollers, even a shiesty individual. E por que tudo isso aqui é importante? Então, o Lil Caesar, ele tava fumando na varanda quando ele viu o Tupac chegando. Eles trocaram algumas palavras e o Lil Caesar foi pra dentro do estúdio. Ele disse pro Big que tinha visto o Tupac ali e o B.I.G. pediu pra ele trazer o Tupac até ele. Mas quando o Lil Caesar foi lá embaixo, ele viu o Tupac e outro amigo dele no chão, com 2 ladrões apontando a arma pra eles. Os ladrões ainda falaram pro Lil Caesar voltar pro elevador. Ele voltou e disse pro Big que o Tupac tava lá embaixo, sendo roubado. O Big nem acreditou de início, mas nessa hora, o Tupac já tava no chão, todo coberto de sangue. Isso depois de tomar vários disparos. And when I was about to walk out, 2 dudes came from both sides. Get the fuck back in the elevator. Shit. Me and Nino step back in and they just holding the guns at us. Roubaram $40 mil dele, e o pior, o Tupac tava muito mal. De início, o Tupac achava que tinha sido um simples assalto, mas ele mesmo disse que depois começou a perceber que o Puff e o Notorious Big pareciam meio suspeitos e culpados disso, mas o Puff disse que eles só estavam preocupados com ele. Mesmo assim, naquela hora, ele tinha que ir pro hospital, e ele foi. Ficou hospitalizado depois que tudo isso aconteceu, por um bom tempo. Esse acontecimento foi um dia antes do Tupac ter sido sentenciado por estupro. Ele perdeu o caso e acabou indo pra prisão. Trust nobody. Trust nobody. After dog. You know what I mean? Straight up. My closest friends did me in. My closest friends, my homies, people who I done took care of their whole family. O Pac não podia acreditar que seus amigos tinham armado aquilo pra ele. Ele culpou o Big, o Puff Daddy, o Haitian Jack e, logicamente, o Jimmy, aquele cara que chamou ele pro estúdio naquele dia. Lembra? Pouco tempo depois, ele recebeu uma mensagem anônima de alguém de dentro do departamento de polícia, lá de Nova York, dizendo que naquele dia, ninguém foi pra roubar ele, e sim, pra acabar com o Tupac de vez. Um homem confessou ser um dos que roubou o Tupac naquele dia. O nome dele era Dexter Isaac, e ele disse o que aconteceu naquela noite e quem estava por trás daquilo tudo. O que ele disse foi que o Stretch, um grande amigo do Tupac, inclusive, que fazia músicas com ele, estava envolvido nisso tudo. Nas palavras do próprio Isaac, o Stretch arrumou a coisa toda. Em 1994, James Haseman me contratou para roubar o Tupac. No Quad Studio, ele me deu $2.500, além de todas as joias que eu roubasse, exceto por um anel que ele queria para ele mesmo. Ele disse que queria o anel para colocar o diamante numa aliança para a namorada dele, a Cynthia Reid, e eu tenho provas que é o colar que a gente pegou naquela noite do assalto. Eu peço desculpas à família do Tupac pelo erro que eu cometi por aquele otário. O Jimmy, o homem que ligou pro Tupac naquela noite, chamando ele pra ir pro estúdio, disse que tudo isso era mentira, e logicamente que ele ia falar isso. Só que uma acusação foi juntando com outra e com outra, o que deu no resultado de ele passar a vida toda na cadeia. Quando ele confessou que era o mandante por trás desse atentado
atentado ao Tupac. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Old school, new school, need to learn though. 3 meses depois desse acontecido, o Big lança a música Who Shot Ya, ou, traduzindo, Quem Atirou em Você, música que foi gravada antes do Tupac sofrer o atentado. O produtor da música até disse que não era a melhor hora pro Big lançar essa música. Your label drop a song Who Shot Ya. Who the fuck is supposed to be about, bruh? Keep it a buck. I don't give a fuck who Big wrote the song about. Em 8 de agosto de 1995, o Source Awards aconteceu. É uma premiação da música, tipo Grammy. E o que aconteceu lá mudou toda a história. Na verdade, mudou a relação de toda a costa oeste com a costa leste. O Ice Cube disse numa entrevista que naquela noite, tudo indicava que aquilo ia virar um desastre. Muitas pessoas armadas ali, e qualquer coisa poderia transformar aquela premiação num tiroteio descontrolado. E no meio de tudo isso, o Suge Knight, o dono da Death Row Records, e talvez o maior vilão que o rap já teve, ele sobe no palco daquela premiação e diz: Like to tell Tupac, keep his guards up, we ride with him. Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row. Isso aqui era um ataque direto pro Puff Daddy, e o Suge Knight ainda deixa claro de quem ele tava do lado nessa treta, que era do Tupac. Isso aqui foi só o começo de uma guerra gigante. Porém, logo nesse início, o Puff Daddy e o Suge Knight, eles ficaram até que de boa, tanto que o Suge até convidou o Notorious Big pra se apresentar em uma das baladas dele, isso lá em Las Vegas. E o show foi tudo bem, mas isso não queria dizer que o Puff e o Suge eram amigos. Eles eram inimigos mortais, dono das maiores gravadoras do rap naquele momento, a Death Row, do Suge Knight, e a Bad Boy Records, do Puff Daddy, que tinha o Big como artista. E essa treta tava pegando fogo por causa daquela música Who Shot Ya, do Notorious. E cada um foi pro seu lado. Nesse tempo, o Tupac tava na prisão. Lembra que eu disse que ele foi condenado? Então, e no meio disso tudo, o Snoop Dogg tava colocando lenha na fogueira, porque ele era amigo do Tupac. E, inclusive, foi ideia dele, do Suge Knight, ajudar o Tupac a sair da prisão. Naquela mesma noite, depois desse evento, o Suge Knight voou diretamente para outro estado, visitar o Tupac. Foi aí que o Pac concordou em entrar na Death Row Records, mas ele não só contou pro Suge o ódio que ele estava sentindo pelo Big naquele tempo, mas também disse que queria se juntar com o Suge porque ele queria destruir a Bad Boy Records, já que ele acreditava fortemente que eles tinham algo a ver com o atentado que ele sofreu. O Suge Knight aceitou essa guerra sem pensar 2 vezes. Ele pagou nada mais nada menos que $1.400.000 pro Tupac sair da cadeia. E se isso é dinheiro hoje em dia, imagina naquela época. Era uma loucura. Suge Knight's influence brought out the worst. Tupac now started to wage a war against Biggie. Hey, have a good summer. Have a good summer, B.I. E quando o Tupac saiu, ele nem foi comemorar nem nada do tipo. Ele foi direto trabalhar. Ele fez a música Ambition Rider. O Tupac nesse som faz referência ao Stretch, aquele amigo que teve envolvimento no ataque dele. Lembra disso? Então, que só por curiosidade, foi morto quando o Tupac ainda estava na cadeia. E nesse som o Pac diz: atiraram em mim, mas não me mataram, nem diminuíram meu poder. E agora, eu estou de volta com uma ameaça direta para esses covardes. É por isso que eles tentaram me matar. Tinha os pilantras do meu time. Eles também tentaram foder comigo. As pessoas achavam que isso tinha sido a vingança do Tupac, mas não, ele não estava envolvido na morte do Stretch, já que ele não queria ele morto. O Tupac fala isso no som Holla at Me, mas o alvo do Tupac, depois de sair da prisão, era a Bad Boy Records, e principalmente o Notorious B.I.G. After I met Biggie, Ready to Die come out, his whole style changed. Study why I would be mad. Study why I would be mad when half of New York, half of the major New York rappers, or they managers, or they agents, or they somebody was there when I got shot. And nobody couldn't give me no information. If you was to get shot 5 times, mine is just completely spinning, you know what I'm saying? You're real confused about your situation. So it'll cause you to say things that you really don't mean.
Em 23 de setembro de 1995, o segurança do Suge Knight e amigo próximo dele foi morto. O Jay Hassan foi morto numa saída de uma balada, durante uma briga da Bad Boy Records contra a Death Row. O que as notícias e as pessoas que estavam lá dizem é que alguém da equipe do Puff foi responsável por isso, mais especificamente, o segurança do Puff Daddy. 2 semanas depois desse acontecido, um evento de rap bem importante ia acontecer lá em Miami, e todo mundo ia estar lá, e logicamente, a tensão sobre esse evento era uma loucura. O Suge Knight nunca escondeu a ligação que ele tinha com a Gang Blood, então, os rumores nessa época é que ele literalmente ia chegar lá com um exército. O Tupac disse pro Big levar todos os traficantes da área dele, e quando chegou o dia do evento, o Puff não apareceu lá, alegando pra Billboard que os motivos eram as ameaças de morte que ele sofreu, isso da Death Row. Já em 16 de dezembro de 1995, teve um tiroteio durante a gravação de um clipe que o Snoop Dogg estava participando. Só pra lembrar, o Snoop Dogg fazia parte da Death Row junto com o Tupac, e depois disso, ele contou pro Tupac e pro Suge o que tinha acontecido, e a reação do Tupac só foi ficar mais puto ainda, já que agora, na visão dele, eles não estavam tentando matar só ele em si, mas também os seus amigos. O Big foi na entrevista de rádio, dizendo que nem conseguia acreditar que o Tupac e o Snoop Dogg estavam gravando um clipe na cidade dele, no meio da Times Square, e parece que o tiroteio lá não foi simplesmente pra avisar, pra eles não pisarem mais em Nova York, mas pra acabar com qualquer um que tivesse ali. E o que estava acontecendo é que nesse momento, o Tupac e o Suge Knight queriam ficar cara a cara com o Big e com o Puff, isso de qualquer forma. Eles estavam tentando até mesmo contato com os empregados dos dois, pra saber onde eles estavam, em qual festa eles iriam estar, tentando chegar perto deles mesmo. Até que março de 1996, a premiação Win Soul Train aconteceu. O plano do Pac era subir justamente no palco quando o Big estivesse lá. O jeito que o Suge Knight e o Tupac chegaram naquele evento foi uma doideira. Eles chegaram com tantos caras e armados até os dentes, que até os seguranças do evento ficaram com medo. Eles entraram na área VIP do evento e viram os membros da gravadora do Puff lá. Foi a primeira vez que o Tupac e o Big ficaram cara a cara depois daquela noite que o Tupac tinha sido baleado, e dizem até mesmo que o Tupac apontou uma arma pro Big bem ali. Quando o Pac terminou a sessão de estúdio, gravando Hidden Up, o segurança perguntou pra ele se ele tinha escutado o que gravou, e o Tupac disse, logicamente, porque ele que tinha escrito. O segurança dele então mandou ele comprar mais coletes à prova de bala. Então, vocês conseguem entender só por isso o que Hidden Up é, né? Foi uma diss direta pro Big e pra toda Bad Boy Records, onde o Tupac ataca e desrespeita todo mundo lá. Mas ela tem um peso muito maior, porque essa diss representa de fato toda essa história que a gente está vendo até aqui, e com certeza é uma das maiores diss de todos os tempos, se não a maior. Mas o que deixou o Big puto de verdade com essa diss aqui foi que na música o Tupac disse exatamente isso. Você se julga um jogador, mas eu fudi sua esposa. A gente acaba com os bad boys, mas suas vidas estão fodidas. A esposa do Big era Faith, e era exatamente dela que o Tupac tava falando. A reação do B.I.G. foi a seguinte, nas palavras dele, se o filho da puta fodeu a Faye, é nojento o que ele fez com ela aqui. Ela nunca disse que tinha feito nada com ele. Se ele realmente transou com ela, por que desrespeitar ela assim? Se você tem uma treta comigo, você diz que fodeu minha esposa, você tá tentando magoar ela como se tivesse uma treta com ela. Isso não faz sentido. É por isso que eu não acredito nisso. Pac said he actually Biggie's wife. Nations go to war over words. You can actually say that? Who shot me but your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. Até a ex do Tupac disse que ele queria ficar com a Lil Kim, uma ex do Notorious Big, ou então com a Faith, a esposa do Big, e a segunda opção era bem mais provável, mesmo que ela fosse a atual do B.I.G. Um dia, o Pac ligou pra ex dele, e ele disse que tinha acabado de ficar com a Faith. That bitch just left my hotel. I was like, what? He was like, yeah, Faith. And I was like, oh. A Faith Evans, a esposa do Big, tinha a versão dela da história, dizendo que uma vez o Tupac pediu pra transar com ela quando ela foi no estúdio gravar a parte dela da música Wanda, Why They Call You Bitch, que na versão original tinha ela no som, e isso era 1996. Ela disse que não sabia que o Tupac tinha assinado com a Death Row. Disse também que foi no quarto de hotel dele, recebeu o pagamento de $25 mil da parte dela na música. E aí, o Tupac fez o convite. In a very
surprising in an offensive way, for sure. But I mean, by that time, I think it was, it was pretty clear to me that was all kind of, it seemed to me that was kind of like a plan. O Tupac fez de tudo, ameaçou o Big, constrangeu ele, mas os amigos do B.I.G. convenceram ele a não responder, com o argumento de que ele nem precisava, já que era exatamente isso que o Tupac queria. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off of East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago, because we've been beat these. It's not a game. O Tupac conheceu a Kaidara Jones em 1996. Um ano depois, os dois já estavam falando sobre viajar para Havaí e tentar ter um filho. Ou seja, eles estavam muito felizes. Um dia normal, eles foram para um evento, uma luta do Mike Tyson, que ia acontecer lá em Las Vegas. A namorada do Pac perguntou para ele se ele ia usar colete à prova de balas naquele evento, mas ele recusou, porque disse que ia estar muito quente lá dentro. Então, eles viram a luta e foi tudo bem. Porém, depois do evento, na área do cassino, o Tupac teve uma briga com um cara chamado Orlando Anderson, um membro dos Crips. O Tupac bateu muito nesse cara, tanto que quando os seguranças do evento chegaram lá, ele estava no chão, sendo chutado pelo Tupac. Porém, todo mundo saiu de lá, e as pessoas envolvidas, tanto do lado do Pac, quanto do outro lado, o do Anderson, foram embora. E essa briga começou, na verdade, porque o Anderson, ele roubou o colar da Death Row, já que tinha uma espécie de recompensa para quem conseguisse fazer isso. O Tupac e a Kaidara, eles voltaram pro hotel, e ele pediu para ela trocar de roupa. E mais uma vez, saíram de lá, e ele levou ela pra casa do Suge Knight. Ele deixou ela lá e ele e o Suge pegaram a BMW preta e foram fazer um show num clube chamado 662. Esse show era, na verdade, um show beneficente para arrecadar dinheiro para uma campanha para as crianças ficarem longe da violência, não entrar pro crime, gangue e esse tipo de coisa. Os seguranças do Pac não estavam armados nesse dia, já que, por algum motivo, eles estavam com problemas na papelada necessária para carregar as armas em si. E quando eles estavam na estrada, um Cadillac branco colou do lado da BMW do Suge Knight. Os caras de dentro do Cadillac dispararam cerca de 13 tiros, acertando 4 no Tupac. O Cadillac foi embora em alta velocidade. O Suge também saiu dali muito rápido, tentando ir pro hospital. Só que 2 tiros tinham atingido os pneus dele, então ele não foi muito longe. O Tupac lutou pela vida por 6 dias, mas infelizmente morreu com 25 anos de idade. O Napoleon, que era um amigo muito próximo do Pac, disse que ele já tinha a sensação que ia morrer. Nos últimos dias, ele estava muito estranho. I'm driving, telling him I'm gonna get to the hospital, kick back. Pac looked at me and said, you know what? You need the doctor more than me. You the one shot in your head. And we laughed the whole time going to find our way to the hospital. He's like, we just don't have enough. We need pictures for memories. We don't have enough pictures with each other. And then he gave away his jewelry. Couple days later, he passed away. Isso foi uma tragédia pro rap. Inclusive, o Big sentiu. A Faith Evans deu uma entrevista pra uma revista na época e disse como o Big reagiu a tudo isso. Eu me lembro do Big ligar pra mim chorando. Ele me ligou chorando porque estava chocado. Eu acho que é possível dizer que ele estava com medo por causa de tudo que estava acontecendo naquela época. Estavam colocando muito hype naquela treta, que na verdade nem tinha dentro do coração dele com ninguém. Pac is a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? Right. He real strong. So when they was like he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one again, make a few records about it, and it's gonna be over, you know what I'm saying? But when he died, I was just like, whoa. So it kind of turned me down a little bit. 6 meses depois disso, o Big vai pra Los Angeles, a cidade do Tupac. Disseram pra ele que não era a melhor área pra ele ir ali, mas ele queria falar pras pessoas da área do Tupac que ele não queria o Tupac morto. Ele não queria mais essa coisa de Tupac versus Notorious B.I.G. ou Costa Leste versus Costa Oeste. I kind of realized how powerful Tupac and I was. You know what I'm saying? Because we two individual people, we waged a coastal beef. But what I'm trying to do now, you know what I'm saying, with his untimely demise or whatever, I gotta be the one to flip it and take my power and flip it like, yo, they gotta be dead, you know what I'm saying, because he can't do that.
You know what I'm saying? He can't be the one to be like, yo, I want to squash it because he's gone. So I got to take the weight on both sides. That's why I'm out here, you know? O Big foi numa festa e tava tudo bem, até ele sair de lá e entrar no seu carro. Ele tava numa avenida quando parou no semáforo e um Opala parou do lado do carro dele. O motorista começou a disparar contra o carro do Big, atingindo ele 4 vezes. Ele foi levado pro hospital e tentaram fazer de tudo para salvar a vida dele. Porém, tudo em vão. Notorious Big morreu com 24 anos de idade. Depois do acontecido, o Puff Daddy se juntou com a Faith Evans e lançou um clássico do rap, I'll Be Missing You, se tornando a primeira música da história do rap a estrear no top 1 da Billboard. Essa música era uma homenagem pro B.I.G. I was talking to him, and the security officer that was driving my vehicle, I told him to just jump in his vehicle, let's just try to rush him to the hospital. And that's what we did. Do outro lado da história, a gente tem o Suge Knight, que pegou 8 anos de prisão em 28 de fevereiro de 1997. Mas então, essa é uma das histórias mais importantes da nossa cultura, apesar de ser uma das mais tristes também, com o rap perdendo 2 das maiores lendas num espaço tão pequeno de tempo. Eu só consigo ficar me perguntando, e se os dois nunca tivessem falecido? Como essa história iria continuar? Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário para me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.